Petizada, tudo bom com vocês? Aqui é a Paty. Hoje nós temos mais notícias aqui sobre a fronteira. A gente vai debater um pouquinho sobre essa notícia, sobre a possível abertura da Ponte da Amizade. Está aí em negociação entre o município de Foz do Iguaçu e Cidade do Leste uma possibilidade de abertura da fronteira mediante aí uma sede daqui, sede dali, uma possível abertura. Estamos aí contentes com isso. Estamos, mas parece que nem todos. Quando eu postei isso no Instagram, algumas pessoas vieram no meu inbox, vieram conversar comigo, algumas pessoas chateadas, algumas pessoas contestando, algumas pessoas questionando sobre alguns prejuízos, possíveis prejuízos para Foz em relação a essa abertura. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é que a população de Foz do Iguaçu acha sobre essa possível abertura. Então você, turista, pode estar ansioso por isso, mas será que a população de Foz também está ansiosa? Vamos conversar sobre isso. Prepara-te! Em primeiro lugar, eu quero contextualizar vocês, para quem não está acompanhando as notícias, sobre o que é essa possível abertura. Essa negociação, ela não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu de uma hora para outra. Embora essa notícia tenha surgido somente agora, recentemente, essa negociação tem sido feita há um bom tempo, tanto com análises epidemiológicas das duas cidades, tanto de Foz do Iguaçu como de Cidade do Leste, e os prefeitos, então, têm conversado agora mais ativamente, mais recentemente, não só os prefeitos, o governador do Paraná, o governador Ratinho, também o pessoal ali do Alto Paraná está envolvido em relação a isso, né? Cidade do Leste é a capital, né, do Alto Paraná. O Paraná, que engloba a Cidade do Leste, né, a capital, inclusive do Alto Paraná, ele tem um número de casos, né, que não é baixo, por isso essa preocupação do Paraguai, tem essa divisa do Brasil, então por isso essa preocupação muito grande por causa do grande número de casos no Brasil, né, então eles se preocupam com o fato de poder aumentar muito o número de casos no Paraguai. Então tem todas essas questões envolvidas, né? Bom, o caso é que os dois governos vêm conversando sobre formas de se tentar fazer a abertura dessa fronteira. O Paraguai em si, sempre muito firme pela não abertura. Quando eu digo Paraguai, Paraguai inteiro, o governo país, né? Então o que acontece? O Paraguai é enorme, tem várias regiões, eu já conversei sobre isso com vocês, né? Tem muitas cidades, tem Assunção que é enorme, que tem todas outras funções econômicas envolvidas em relação à Assunção. O restante do Paraguai tem toda uma questão agropecuária que é importante para o Paraguai. Então, Cidade do Leste tem essa dependência importante da economia do comércio em relação ao turismo de Foz. Então, para eles, Cidade do Leste que se lasque, e eles querem proteger o Paraguai inteiro, né? Eles não querem, por conta de uma cidade, expor o Paraguai inteiro. Então, para eles que mingue a economia do Paraguai, que tenha que assim deixar assim, né, realmente numa situação bem precária, que é o que está acontecendo, do que prejudicar um país inteiro. Tudo bem, a gente entende o ponto de vista, mas o fato é que a situação econômica da Cidade do Leste está muito séria. Eu inclusive fiz um vídeo onde algumas pessoas fizeram comentários né, nos bem estranhos, assim, as pessoas não conseguem entender quando eu me posiciono em relação aqui no Brasil. Quando eu falo em relação à nossa dependência em relação ao Paraguai, e eu falo nós em relação ao Paraguai, eu digo nós Foz. E eu acho engraçado a maneira como as pessoas desdenham da Cidade do Leste e dessa nossa dependência. Vários comentários eu recebi em relação a isso, desdenhando e tal. Realmente é muita falta de percepção, falta de conhecimento sobre o quão importante é essa relação Cidade do Leste com Foz do Iguaçu. Realmente, as pessoas que fizeram esses comentários não têm a menor noção do quão importante é essa relação. Não têm a menor noção do que está acontecendo aqui em Foz do Iguaçu. Não têm a menor noção da situação financeira em relação ao pessoal. Vocês não têm noção da quantidade de... Só os mototáxi que trabalham naquela região, todo o comércio em torno ali daquela região ali do Ponte da Amizade, dos estacionamentos, dos autônomos que trabalham ali, é uma quantidade enorme de pessoas e olha, falando dos dois lados, né, é uma movimentação muito grande que envolve muitas famílias, né, e eu tô falando ali, fora pessoas, transporte de vans, quem vive vendendo alimentos, para quem faz o vai e vem, a quantidade de brasileiros que trabalhavam nas lojas lá, enfim, é uma lista que eu, assim, não vou parar, né, a gente poderia enumerar várias coisas. Muitos brasileiros, muitos residentes em Foz trabalhavam lá. Bom, fora assim que a gente tem os brasileiros que têm loja lá, né, bom, enfim, vamos continuar o pensamento. Mas eu achei muito engraçado, assim, a falta de percepção das pessoas, de falar que é um desdém com o Paraguai absurdo.
E aí eu falo Paraguai, ó, de novo, quando eu falava Brasil, eu estava falando de nós Foz. Quando eu falo Paraguai, eu não estou falando do Paraguai país inteiro, eu estou falando do Paraguai Cidade Leste. Eu não sei, vocês não estavam entendendo, a gente não estava se entendendo, mas enfim. O fato é que agora tem essa negociação entre os municípios aí, o governador tomando a frente também, né? Mas principalmente entre os dois municípios aqui, para que se abra a fronteira mediante o município aqui cedendo parte da saúde. Já expliquei para vocês que a saúde no Paraguai é muito, muito precária. Já falei em outros vídeos para vocês. É muito precária. E é por isso que eles se protegem e se fecham tanto. Porque se isso estourar lá, nossa, não tem, é o fim realmente. Então por isso eles se fecham tanto. Então, com a possibilidade de abrir leitos e coisas aqui, ceder parte da estrutura da saúde aqui, e eles iriam ceder também fazer testagens ali, fazer testagem epidemiológica, que foi uma coisa muito boa que aconteceu em Foz, testagem epidemiológica feita aqui. Enfim, uma série de coisas que foram propostas em termos de ofertar coisas em saúde para se poder fazer essa abertura. Mas o principal, gente, é que essa abertura seria em fases, assim como Foz do Iguaçu trabalhou toda uma reabertura em fases aqui, comerciária, assim como o Paraguai, não só Cidade Leste, como o Paraguai inteiro sempre trabalhou reabertura em fases. Essa abertura da ponte, e isso que eu achei mais interessante, também seria uma abertura em fases. Fase, assim como se trabalhou em Foz. Analisa, abre uma parte, analisa como se comportou, parte para a segunda fase. Analisa o comportamento, parte para a segunda fase. Não está dando certo? Volta. Ótimo! Bom, meu ponto de vista, né? Já estou colocando aqui meu papitinho, né? Já estão vendo qual é o meu parecer, né? E quais seriam essas fases? Primeira fase, não é para você, quatizinho, não é para o turista. Primeira fase, somente moradores de Foz indo e vindo em carros. Em carros, não em ônibus, não é em nave espacial, não é de barco, é em carros. Depois, tudo certo, avançaria para uma segunda fase para pedestres, né? Imagino eu que nessa fase pedestres englobaria talvez ônibus, imagino que seria mão dupla isso, não sei, brasileiros para lá e eles para cá, não sei. As notícias aqui apresentaram sobre a ida, né, de brasileiros para lá. E a terceira fase, então, é que se abriria, então, para não moradores e para turistas, né? Então, seriam essas as fases para o acesso. E esse acesso ainda, por exemplo, você vai de carro, seria ainda, pode ir com metade da ocupação. Tipo assim, não é assim, vai de Fusca e uma Kombi inteira de gente lá dentro. Não, vai assim, metade da ocupação do automóvel preenchido. Então eu achei bem interessante essa maneira de fazer, claro, com todo aquele controle de fronteiras, enfim, todo aquele controle de medição de temperatura, as coisas todas, álcool gel, enfim. Então, essas seriam a proposta. Ofertar saúde, ofertar teste de rastreamento epidemiológico, leitos aqui, e vocês saibam já de antemão que é uma coisa que saúde é uma coisa que o Paraguai carece, né, como eu já expliquei para vocês, e usa nossa aqui, que a princípio eles não podem usar, porque você tem que ter o cartão SUS para usar a saúde no Brasil, né, gratuita, assim, né, pagando você pode usar, mas assim, se você quer usar a saúde pública aqui, você tem que ter o cartão SUS. Então, e para você ter o cartão SUS, você tem que ser brasileiro, né? Então, eles não podem usar? Não, eles podem usar. Claro que existem exceções em que, tipo assim, vem um turista aqui, vai ser atendido, tem um acidente. Não, existem as emergências. Assim, para algumas coisas você, para ter acesso, você não é assim, vem para fazer uma consulta. Não, você não vai ir fazer uma consulta num pronto atendimento. Não, você tem que, não liberaria para o Paraguai, porque aí o Brasil vai ser o quê? Mãe de todo mundo aqui, de todos os países em volta? Não, não pode. Então assim, a gente paga os impostos e aí todo mundo usufrui? Como que é isso? Não é assim que funciona. Até porque a gente não recebe, um município, verba para tudo isso. Isso é um problema muito grande, né? Foz recebe verba para a população de Foz e acaba gastando com Foz e com mais alguns paraguaios que vêm se consultar aqui. Isso acontece muito. Eles dão um jeito sempre de conseguir um cartão da família para conseguir fazer as consultas, né? Então, o que acontece é que eles abririam esse caminho para fazer essas consultas. Existe como eles fazem? Isso já acontece, que nem eu falei, eles conseguem essas brechas, sabe? Eles acabam conseguindo fazer várias consultas aqui, ter acesso à saúde, de várias formas, porque eles acabam conseguindo se cadastrar, fazer os cartões da família, enfim, eles conseguem fazer. Inclusive brasiguaios, né, os brasileiros que moram lá e não poderiam ter acesso aqui porque você tem que morar em Foz para ter acesso aqui. E o que acontece é que, enfim, eles vão fazer então essa garantia de acesso para leitos. Bom, fiz toda essa introdução para falar sobre como que isso está sendo aceito
quando se começou a falar da abertura? Bom, gente, não é, ai, que bom, que maravilha, todo mundo aceitou, claro que não. Muita gente não aceitou bem aqui em Foz, muita gente ficou chocado, muita gente achou cedo, muita gente achou precoce, porque eu não sei como está na cidade de vocês, mas eu imagino que seja uma coisa meio global, porque eu vejo pelas redes sociais que as pessoas estão enfrentando todo esse processo em estágios muito diferentes. Enquanto tem pessoas que ainda, né, estão em estágio de contenção total e observando todos os cuidados e com muitos medos e tal, tem pessoas que estão há meses aí vivendo a vida louca. E, da mesma forma, enquanto tem pessoas que têm o salário garantido desde o início, tem pessoas que estão sem receber desde o início, ou que perderam o emprego muito cedo. Então existem diversas formas de você ver essa situação. O fato é que existem questões bem importantes em relação à Foz do Iguaçu, em especial que é em relação ao turismo, que é o turismo, setor festas, setor lazer, assim, é um setor que demora muito para se recuperar. Quando a gente fala muito, é assim, é diferente de comércio, né? O shopping abre, você vê na tua cidade, talvez tenha acontecido, a gente vê lojas que, né, lugares aí, vê vídeos, shopping abriu, uma semana depois estava cheio de gente, né? Lá no São Paulo, abriu, estava cheio de gente, Rio de Janeiro abriu, estava cheio de gente. Talvez no início não vai estar como estava antes, mas abre, está cheio de gente. Em Foz do Iguaçu não foi assim. O comércio abriu e as pessoas demoraram a começar a frequentar o comércio. Aqui aconteceu isso, né? A população foi bem instruída pela prefeitura, e aí isso, né, deu vamos dizer assim, uma coisa meio cerebral, eu acredito, que as pessoas demoraram muito, mesmo depois que o comércio abriu, as pessoas demoraram muito a frequentar o comércio. Hoje elas estão frequentando plenamente, mas o comércio já está aberto há um bom tempo. O turismo está fechado, mas o turismo não é uma coisa de Foz, o turismo é uma coisa de fora. Ele vai depender de fora e ele provavelmente vai demorar bastante para se reativar, né? Então, a gente tem uma população muito grande que depende do turismo aqui. Obviamente, todas essas pessoas que dependem do turismo, que dependem do Paraguai, querem a abertura da ponte, porque são pessoas que precisam do trabalho, né? Todas as pessoas que têm o dinheiro garantido, obviamente, não querem. Claro, todas as pessoas que trabalham em coisas, todo mundo trabalha no turismo em Foz, óbvio que não. Tem todo um outros setores envolvidos de comércio e coisa. Nem todo mundo aqui, gente, vive de turismo. Tem vários, a cidade de Foz do Iguaçu é muito grande. Então tem muita gente que vive de outras coisas e que acha que não depende do turismo. Acha que isso daqui uns meses não vai afetar indiretamente o seu comércio também, porque isso é uma bola de neve que indiretamente vai acabar afetando lá na frente. Mas enfim, isso é uma outra conversa. Mas o fato é que muitas pessoas não querem, porque elas, da mesma forma que existe aquela dificuldade, sabe aquele memezinho que fazem? O servidor público tá dormindo bem tranquilo e o funcionário autônomo tá lá com os olhos arregalados, sabe? É um memezinho que tem na internet e tal. É mais ou menos assim, quem é do turismo aqui tá dormindo de olho aberto, quem não é, tá dormindo descansado, né? Claro que não é assim, é um meme, óbvio. Então, essa notícia não foi bem recebida por toda a população de Foz, ela está sendo muito debatida, e sim, muita gente me criticou quando eu botei lá, falou, como assim? E os nossos hospitais vão lotar, como assim? E eu vou te dizer uma coisa, os nossos hospitais não estão lotados. Os nossos hospitais quase lotaram as UTIs, mas eles nunca lotaram as enfermarias, e mesmo que eles lotassem as UTIs, eu tenho certeza que Foz tinha capacidade de aumento da capacidade ainda de aumentar, né, o seu poder de UTI. Mas isso ainda bem não foi preciso, né? E tudo é uma questão de você saber o ponto de regredir. E eu acho que Foz, e o Paraguai também fez muito isso, de saber o ponto de parar e voltar atrás. Se você tiver essa capacidade, esse é o plano com a abertura da ponte, e cumprir isso, bom. Só que tem que fazer isso à risca. O fato dessa abertura estar condicionada a ser só para moradores primeiro, e ainda mais em transporte de carro primeiro, eu acho que isso é ótimo, eu acho que isso favorece muito e dá uma boa condição aí de isso começar a funcionar e começar a entrar no eixo, e você começar a fazer que nem quando a abertura do comércio de Foz aconteceu, que você começa a botar o olhinho pra fora, sabe, espiar pela janela, vai, bota o pezinho, vê se é seguro, sabe, e aí começa a experimentar os ares. Porque como a gente diz, gente, eu sou da saúde, vocês sabem, eu não tô, ela é contra isso, gente, eu tô no, você sabe que eu ando na corda bamba de um lado e do outro. Eu tenho que pensar nos dois lados.
Eu sou da área, eu vim de uma formação de respiratória, de anos e anos e anos da respiratória. Difícil pra mim estar nessa posição, porque, eu defendo o turismo, eu defendo a saúde. Eu tô numa corda bamba. Eu quero olhar para os dois lados. Mas, gente, é como a gente diz, assim, né? Vocês sabem que esse tempo inteiro, a principal coisa que se discutia, a questão é velocidade de contágio. Esse é o ponto principal. Velocidade de contágio, ok? Foz se preparou durante um bom tempo para isso. Nós estamos há meses lidando com isso. E Foz teve um bom preparo para isso. A gente conseguiu fazer um bom retalho para isso. Tanto que eu contei pra vocês, quando o comércio de Foz abriu, a população demorou pra pôr o narizinho pra fora. Uau, legal! Quando os hospitais aqui começaram a atender as suas alas específicas para atendimento nessa área, gente, ficou um bom tempo ali sem ter internação, as UTIs específicas para atendimento nessa área vazias, ou então com um paciente. Tanto que, o que aconteceu? Foz foi uma das cidades que mais investiu em infraestrutura, entre tantas aí cidades do Paraná. Foi uma cidade que investiu muito mais que várias outras cidades, inclusive bem maiores que Foz, tanto que outras cidades aí passaram apuro meses atrás, cidades maiores que Foz, inclusive, e tiveram que mandar pacientes aqui para Foz do Iguaçu. E nós aqui numa situação, assim, relativamente confortável, né, relativamente, é claro que todo mundo aí, assim, ensandecido com essa situação, ai meu Deus, ai o vírus e tal, mas assim, nós aqui com os leitos assim praticamente vazios ou com uma baixa ocupação. E acabou que outras cidades acabaram enviando pacientes para cá. O que aconteceu? A população arrancou os cabelos, houve muitas queixas, várias pessoas se queixaram em relação a isso, porque não era justo, porque Foz se empenhou, porque o governo fez o seu papel, a prefeitura fez o seu papel, a população está se empenhando, está fazendo a sua tarefa de casa e agora a gente tem que receber pessoas de outra cidade. Então é o mesmo que você dizer, poxa, tô aqui com os meus leitos bonitinhos, vazios, e agora você não cuidou da sua cidade, eu tenho que ocupar o meu leito que pode salvar as vidas da população da sua cidade, eu tenho que salvar elas porque você não cuidou de salvar. Então assim, complicado isso, né? Porque eu mesma, quando eu recebi a notícia no primeiro momento sobre Foz ter que receber pessoas de fora, eu fui uma das pessoas que falei, poxa, não é justo, Foz investiu, Foz fez isso, fez aquilo, poxa, não é justo. Só que depois, lendo mais sobre isso, né, clareando mais as ideias, sendo um pouquinho, né, mais sensata, e depois eu consegui entender melhor de que realmente, gente, era muito egoísmo e não era uma maneira correta de pensar, porque Foz do Iguaçu toda a vida passou enviando pacientes para outras cidades. Foz do Iguaçu enviou muitos pacientes para Cascavel a vida toda. Passou enviando pacientes para Curitiba para tratamento a vida toda. Quantos pacientes já foram fazer cirurgias, tratamento para câncer, acompanhamento com especialistas, com coisas que Foz não suporta, não tem atendimento, enfim, coisas específicas assim, e foram atendidos fora de Foz do Iguaçu. Então não é justo que agora Foz feche as portas porque, enfim, porque, eu não quero, deixo os meus leitos vazios, mas eu não te atendo. Principalmente estando eles disponíveis. Principalmente quando você diz assim, mas e se eu precisar lá no futuro? Né? Esse medo, essa antecipação é uma coisa, sabe? Eu comecei a entender que não era uma maneira correta de pensar. Principalmente porque eu vi assim que o Foz conseguiu conduzir bem os passos de ir, e quando a coisa está aumentando demais, regredir, e quando a coisa estava extrapolando, regredir, Foz fez isso em dado momento. Voltou atrás, e ela pode voltar atrás de novo, não há nenhum problema nisso, e acho que nessa abertura da ponte isso pode acontecer também. Se tiver que voltar fases para trás, tudo bem. Então assim, essa maneira de ver, não pode porque tá errado com a população de Foz, é o resultado de uma maneira tão errada de como a gente está lidando com isso, sabe? Porque quando as coisas estouraram lá em dezembro, em janeiro, e às vezes a gente via as notícias na China e na Itália, a gente ficava extremamente comovido, né? E a gente falava, nossa, que horror, que triste. E a gente compartilhava coisas lindas e coraçõezinhos, e nós estávamos extremamente compadecidos e assim, chocados, e achando aquilo, assim, uma calamidade,
O nosso sentimento era de consternação, era de compaixão, era um sentimento de total apoio, né? Era um outro sentimento. No momento que bateu na nossa porta, foi incrível, porque quando chegou aqui, ela mostrou, não veio para melhorar, né? Não foi uma coisa assim que nos mostrou a nossa melhor face. Não, ela mostrou a pior face da humanidade, né? A pior face, porque ela mostrou mendigos sendo envenenados, mendigos sendo incendiados, sim, essas coisas, eu não tô falando de notícias de São Paulo. Colocar fogo em uma pessoa moradora de rua e tal, é coisa que aconteceu em Foz. Essas brigas, essas coisas na internet, esse ódio, essas cuspida na cara, sabe? Essas cenas que a gente viu, pavorosas, nos jornais, em várias coisas pela internet, mostram o pior da gente. E esses memes, sabe? Esses memes mostrando assim, ai, do servidor público dormindo tranquilo, com seu salário garantido, e do autônomo dormindo com os olhos arregalados. Eles também mostram isso, sabe? Essa face do não olhar um para o outro, né? Da mesma forma como a população que está aí, ela vai para o comércio, ela vai para o mercado, ela vai para o shopping, a ponte não pode abrir, ai, mas ela não está nem aí para quem é do turismo. E o povo do turismo dormindo de olho arregalado, sabe? É a mesma coisa, sabe? Eu estou sendo tendenciosa, não é que eu estou sendo tendenciosa, eu estou botando o meu ponto de vista. Realmente o meu ponto de vista é de quem acredita que é possível uma abertura com controle epidemiológico. Nossa, eu sempre acreditei nisso. Não, nem sempre acreditei. Lá no início eu não acreditava. Houve um momento em que eu comecei a acreditar. E eu vi que isso era possível. E eu não imaginei que Foz seria capaz de fazer isso, e estou feliz da vida de ver que sim, Foz foi capaz de fazer isso. Com controle, com rastreio epidemiológico, com a capacidade de parar, botar o pé no freio, voltar atrás, ir pra frente e fazer as coisas pausadamente. E mesmo assim, não pense que a gente está em passo acelerado, gente. A gente está num passo super, super lento. O turismo aqui está mega, mega parado. E ele vai demorar muito para voltar. Vai demorar horrores, como eu disse, lazer, turismo, festa, essa parte. E o turismo é o setor que é mais afetado. É o setor de maior demora para retorno. Então, a gente não pensa assim, ai, vamos... Vocês talvez olhem falando assim, ai, você está fazendo o incentivo, você divulga as coisas do turismo de Foz hoje. Eu divulgo as coisas do turismo de Foz hoje para que a gente colha daqui uns meses. Eu não espero que vocês olhem aquilo e semana que vem estejam aqui. Eu sei que isso não vai acontecer. Esse é um trabalho de plantio e colheita, e quando você planta, você não planta e colhe no outro dia. Ele é longo. E no turismo é assim, é uma colheita longa, sabe? Ainda mais numa situação dessa de crise assim. Então, tá uma situação muito difícil aqui para quem é do turismo, mas essa notícia não foi bem recebida, não, pela população de Foz, não foi bem recebida. Por quê? Por causa de todas essas questões que eu acabei de explicar, porque as pessoas não têm noção. As pessoas têm essa relação entre as pessoas hoje, esse ódio, essa coisa, quem tá com as coisas de boa, garantidas, ou pra mim tá bom assim, você que se ferre. É simples assim. Tipo assim, ou o Paraguai inteiro, tipo Cidade do Leste que se ferre. É uma dicotomia assim, né? Então algumas pessoas são contra, enfim, algumas pessoas são a favor, algumas pessoas são favorecidas pela questão do turismo, trabalham com o turismo, dependem do turismo e obviamente são a favor dessa abertura. Outras pessoas não dependem, ou acham que não dependem, ou trabalham em outras áreas, mas enfim, essas pessoas obviamente não estão nem aí. Grande parte delas, claro que não são todas, tem várias delas que mesmo não trabalhando com o turismo reconhecem a importância, né, desse fazer a abertura em prol da cidade, papapá. E é claro, tem as exceções, que são as pessoas que não trabalham com essa área e tal, mas, como eu já disse, entenderam todo o panorama, mas acreditam que não é o momento. Ok, respeito, mas não é a maioria. A grande maioria, na verdade, ela se enquadra nesse panorama, essa dicotomia, tipo, esse ódio, sabe? Essa coisa, tô nem aí. É simples assim. Tipo, o que interessa é o meu lado. Tô nem aí pra você. É simples assim. É simples assim.
E você, ai, você tá vendo o seu... Eu não tô vendo meu lado, gente, eu já disse, eu atuo, não é que eu atuo, uma vez eu tenho uma formação, gente, eu atuo na saúde. Então, assim, pra mim, eu consigo ver claramente os dois lados, vejo bem claramente. E eu entendo todo o panorama e acho extremamente viável, porque trabalho de confiança, assim, sabe, de Foz ganhar essa confiança minha, porque eu fiquei o tempo inteiro muito desconfiada, até eu entender que sim, que a coisa realmente tinha muita consistência no trabalho que estava sendo feito, e de perceber que a coisa realmente podia andar assim, com rastreamento, controle epidemiológico e a abertura extremamente fracionada, né, em abertura gradual, você conseguiu fazer um aumentar de casos pausados aqui. A gente teve um aumentar muito pausado. E no momento que aumentou muito, se fechou todo o comércio de novo e hoje a gente conseguiu baixar bem de novo o número de casos novos diários, né? E agora vai abrir, vai aumentar tudo de novo. Vamos ver como é que a gente consegue avançar isso. Se a coisa explode, você regride. O que você não pode fazer é deixar a coisa explodir a tal ponto que você não possa voltar atrás. E isso é feito em base de análise epidemiológica. Isso não é feito em cima de achismo. É em cima de ciência e análise epidemiológica. E Foz sempre trabalhou em cima disso. Bom, gente, então é isso. O fato é que, como Foz recebeu essa notícia, assim, né? Ao contrário do que vocês possam pensar, não houveram gritos de alegria por aqui, a ponte vai abrir. Não foi bem assim que aconteceu. Porque nem todo mundo aqui tá aqui, viva turismo, por incrível que pareça, né? Foz, assim, recebe muito bem o turista, mas, como é que eu vou dizer isso, né? Mas assim, não é toda a Foz que tá te recebendo, né? É o setor envolvido com o turismo que tá te recebendo. Fico triste de dizer isso, mas a verdade é que essa vergonha que está acontecendo de toda essa, sabe, tudo isso que vocês estão vendo nas redes, isso não é uma coisa de Foz, isso é universal, a gente está vendo em todos os lugares. E está acontecendo aqui também, óbvio. Está acontecendo em vários lugares. Agora, eu só vou dizer uma coisa sobre isso. A oferta é abrirmos a ponte, em troca cedemos alguns leitos para o Paraguai. Ai, que horror, mas nossos leitos, nós não estamos ocupando todos os leitos. Você não tá aí brava, né? Não acha certo, né, que dos nossos leitos aí, estão sobrando alguns, sejam ocupados pela população ali da Cidade Leste. Eu fico aqui imaginando a Cidade Leste aqui do meu lado, né? Eu fico olhando aqui, apontando aqui, mas enfim. Poxa, troca de abertura, nós temos o suporte, podemos fazer isso, vai ser um benefício de mão dupla. Não acham justos. Não acham justo. Interessante isso, não acham justo. Você acha justo isso? Ai, mas é Paraguai, é Brasil, não é legal, porque o imposto aqui é uma coisa, mas vai ser uma via de mão dupla, gente, vai ser benefício duplo. É uma situação casual, é uma situação ímpar, é uma situação única, é para este momento, não é para a vida toda. É para uma situação ímpar. Você não consegue se colocar na posição para entender isso com a tizinha. Agora imagina você com a tizinha, você chega aqui, se arrebenta todo num acidente aqui, Deus o livre, mas olha que não é impossível. Desculpa te dizer isso nesse momento trágico que você pensa em viagens para Foz do Iguaçu, mas nos meus anos de hospital atendi muitos turistas. Nem vou dizer a lista de coisas que já atendi. Ai, para não te deixar apavorado, mas já atendi várias coisas. Imagina você chega aqui, aí você, precisa ser atendido, aí pra você fala assim, olha turistinha, potezinho, desculpa, mas aqui não dá, porque esse leitinho desocupado aqui, isso aqui é só para morador local. Você então junta teus ossinhos e vai lá pra sua cidade para ser atendido, porque esse aqui, deixa eu esticar bem esse lençol, isso aqui é só para morador. Quem sabe assim você consegue entender melhor se essa reação tá legal. Será que tá legal essa reação? Você todo arrebentado, todo estrupiado, juntando teus ossinhos na sua mochilinha e voltando para sua casa? Podendo a gente neste momento fazer esta via de mão dupla? Não está legal isso, gente, não está legal. Não é assim que nós queremos receber os nossos turistas, né? Não é assim que nós deveríamos tratar os nossos conterrâneos também. Eu estou aqui imaginando Cidade Leste aqui do ladinho, né? Nós não temos os nossos leitos aqui à disposição para tratar aqueles que precisam? Então. Ai, mas a saúde, mas vai ser uma via de mão dupla, gente. Vai ser uma via de mão dupla. Haverão benefícios duplos. Ou seja, gente, então tudo isso, várias possibilidades, acho que tudo isso é possível, né? Fazendo tudo de modo controlado, né? De carrinho, metade da ocupação, né? Todas fasezinhas, possível ir para trás, né? Vai, avança, vai para trás. Eu acho que isso é possível, né?
Só tenho a agradecer pra você que aguentou esse blá blá blá. Olha, já até peço curtir. Você que aguentou até aqui, já dá um curtir aí, né? Você aguentou até aqui, um curtir no mínimo, você aguenta também. Então, ó, dedinho aí e haja paciência pra você. Você é meu cortezinho do coração, você que aguentou esse blá 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 todo, hein? Muito obrigada. Deixa seu comentário, me diz o que você pensa sobre tudo isso e eu tô esperando você no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Ah, não deixa de me acompanhar também lá no Insta, tenho postado bastante conteúdo lá, tá bom? Tchau, tchau.